O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Resposta dos espíritos: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la, e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Traremos agora então o comentário do Espírito Miramês. E este nos diz: o progresso dependeria de nós, se fôssemos livres em relação a Deus. Desde quando somos dependentes do Todo-Poderoso e estamos ligados ao seu amor, hoje e sempre, Ele é deliberador universal, que criou as leis para que fossem obedecidas, e nada nem ninguém na criação divina fica independente dessas leis imortais dele emanadas. Pois é, Martinha, eu te faço uma pergunta. Quer dizer então que se ele criou leis para serem obedecidas, consequentemente, então nós não temos liberdade total sobre nossas vidas, é isso? Nós temos a liberdade de criar, de transformar. Nós temos o livre-arbítrio, que a partir do momento que nós nos tornamos seres espirituais, adquirindo a inteligência, nós passamos a ter essa vontade de seguir o nosso caminho. Mas nós, Paulo, como imperfeitos que somos, precisamos de regras. Um pai vai determinar o caminho do seu filho até que ele tenha condições de seguir. Então ele deve respeitar sempre as leis e determinações do seu pai. Você veja que estávamos aqui comentando que antes dos 10 mandamentos, antes das leis divinas, a humanidade estava agindo a esmo, sem qualquer parâmetro, sem quaisquer limites. Havia, vamos dizer assim, uma balbúrdia geral na humanidade. Ou seja, não havendo leis, e entendendo leis como diretrizes, como caminho, como traçados de conduta e até de orientação para um objetivo, se não houver essas regras, essas leis, realmente não há como a humanidade seguir. Existirá um momento no futuro de todos nós que essas leis vão estar fazendo parte introjetadas. Então não teremos mais que ter esses parâmetros escritos, pré-determinados. Exato. Nós estaremos sentindo plenamente o nosso Pai. E conforme formos evoluindo, essas leis vão mudando também, porque nós já adquirimos a moral e não necessitaremos dessa lei. A lei muda conforme a nossa evolução espiritual. Por exemplo, a gente vê isso claramente nas leis mosaicas, que eram duríssimas, né? O olho por olho, dente por dente, também duríssimo, né? Hoje já não temos necessidade destas leis tão rígidas, porque já há um nível de conscientização, de aceitação, de civilidade no comportamento social que pôde colocar de lado essas leis tão rígidas, e já temos outras mais brandas, mas ainda assim, como a Martinha está dizendo, precisamos delas, né? Pelo grau de imperfeição que ainda temos, não é isso? Exatamente, Paulo. E o Espírito Miramês ainda nos diz mais: o despertamento espiritual depende primeiramente de Deus em todos os seus contornos. O esquema é feito por Ele, no entanto, foi estabelecida a nossa parte, que somente nós haveremos de fazer como sendo conquista espiritual. Nossos comentários, então, acerca deste trabalho do Miramês, é que temos leis a seguir, e tais leis provêm do nosso Pai, Criador de todas as coisas. Nós, seus filhos, estamos indiscutivelmente ligados a toda a sua criação, mas somente Ele
tem todo o poder e suas determinações são imutáveis. Ou seja, não estarão correndo à revelia para favorecer ou permitir interferências de quaisquer ordem. Essas leis aí que correm à revelia são as nossas leis aqui, né? As nossas leis físicas mutáveis no plano terreno. Conforme nós formos, como já foi dito ali, conforme nós vamos evoluindo, essas leis mudam. São essas as leis que mudam e não as leis de nosso Pai. Durante todo o ciclo da sociedade, existem leis que eram mais brandas e elas podem voltar a ser mais rígidas, a depender do rumo em que a sociedade toma. Por exemplo, como nós estamos caminhando para o progresso, provavelmente eu acho que elas não voltam. Por exemplo, existia a lei que penalizavam o homem só a partir dos 18 anos. Hoje já existem leis que começam a penalizar as pessoas desde os 16 ou antes disso. Então as leis dos homens vão mudando à medida em que haja esta necessidade. Mas como a Martinha falou aqui em cima, a lei divina, essas são permanentes, imutáveis, estão dentro de nós, né? E você também disse, né? Há de chegar o tempo em que tudo estará introjetado e não haverá mais necessidade das leis no papel. Essas leis já estão em nós. Nós não a vemos ainda. Nós não despertamos o suficiente. A gente tem plena noção do que é certo e errado, mas muitas vezes a gente continua agindo sem se dar conta que estamos errados. Exatamente, Falta esse Paulo. despertamento, né? Despertar. E ao nos despertarmos, então, Paulo, para tal perfeição, começamos a compreender um pouco mais este Pai de bondade e de amor, para então perceber que estamos em uma caminhada de conquistas pessoais, íntimas e necessárias para o nosso despertamento e conquistas espirituais, como falávamos até agora. Damos curso então aos comentários do Miramês, informando que a reencarnação é a chave pela qual se processa o amadurecimento dos espíritos. Quando se encontra algum endurecido, em se falando do bem, é porque este tem poucas experiências nos liames da carne e voltará sempre a ela quantas vezes forem necessárias. A determinação de Deus é de que haveremos de passar por todas as escalas dos espíritos a fim de nos libertarmos das paixões inferiores, do apego às coisas materiais e mesmo aos nossos irmãos com os quais andamos no caminho. O amor é puro quando se universaliza em todos os aspectos. E aqui vão nossos comentários. O espírito encarnado, então, está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos diz que a alma, dissemos, vem de Deus, criada por amor, criada para amar. Pois bem, todos nós alcançaremos então este amor puro ao qual se refere Denis, porque é a essência divina e está em todos nós. Mas, para despertá-lo em sua plenitude, é necessário que aprendamos a amar. Sim, Paulo. Estudamos as leis divinas e a mensagem libertadora de Jesus enviada pelo nosso Pai. Quando tu falaste no amor, então gostaria de reforçar a tua fala. Nós precisamos saber identificar a importância do amor e deste amor em nossas vidas, para o nosso processo evolutivo, lembrando que tudo que envolve o bem, desde o mais pequeno gesto ou ação, aí estará o amor. Regina, nós podemos pensar no amor como as nossas ações diárias na nossa vida. Tu falaste de compreender a importância do amor ao amanhecer, ao acordarmos, ao deitarmos.
Quando buscamos uma prece, rogativa, pedido, nós estamos aí demonstrando e trabalhando já o amor do nosso Pai em nossas vidas e também para os nossos irmãos. Que despertemos para esse amor. Trazendo ainda o comentário do Espírito Miramês. A perfeição é a meta de todos nós. Sabemos disso por intuição, porque as leis divinas palpitam em nosso íntimo como sendo um livro escrito pelo Criador. Temos toda a assistência da parte do Criador no campo da ascensão espiritual. Quem deixa de se esforçar no seu próprio burilamento sofre as consequências dos desequilíbrios. Compete a nós, criaturas, cuidarmos de nós mesmas para que as bênçãos de Deus facilitem a estabilidade da consciência. Gostaria de contribuir com o comentário a respeito do livro Pensamento e Vida de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Diz Emmanuel: herdeiros dele que somos, raios da sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente sobre aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Pois é, Regina, eu destacaria duas expressões desta fala do Emmanuel que você traz para nós. Refletir livremente e transformando-se em luz e treva. A primeira, refletir livremente, seria uma referência ao nosso livre-arbítrio. E a segunda, transformar luz em treva, as consequências das decisões que nós próprios tomamos. Então aqui fica explícita a ideia de que trazemos em nossas consciências a centelha divina, isto é, aquela sabedoria que nos aponta o certo e o errado, o bom e o mal, o que seja virtuoso e o que seja criminoso. Enfim, nós sabemos o que é o certo e o que é errado. Então, Paulo, Regina, munidos dessa consciência que pode se nos apresentar cristalina ou translúcida, ou mais ou menos munidos de uma mínima intuição acerca desses valores que transitam entre o bem e o mal, entregaremos ao nosso livre-arbítrio o processamento de todas as nossas decisões e suas correspondentes consequências. É isso mesmo, Martinha. Essas correspondentes consequências, então, elas virão deste maior ou menor grau que nós temos conscientemente a respeito das nossas posturas, né? Como você disse, essa consciência, ela pode se apresentar a nós cristalina ou translúcida, ou ao menos ela pode nos vir como uma intuição mínima acerca dos valores que transitam entre o bem e o mal, como você disse. Não é isso? Isso, Paulo, exatamente. É esse cuidado que temos que ter, que é muito importante. Define o nosso futuro, com toda certeza. Traremos agora, meus amigos, um comentário do Espírito Miramês. Falamos muita coisa sobre as leis do Criador. No entanto, a maior parte delas ainda desconhecemos. Elas se encontram nas dobras das eternidades, esperando o nosso avanço espiritual. Há uma seleção divina no trato das revelações para a Terra, pois a luz muito forte pode cegar quem deseja ver sem as devidas condições. É bom que nos lembremos de Saulo de Tarso no deserto. As revelações são gradativas e têm uma sequência estabelecida pelos benfeitores da humanidade, para que não haja perturbação no seio da coletividade despreparada. Os nossos comentários, então, meus amigos, é que a lei do progresso nos ensina que nossa natureza é de contínua evolução e que não há formas de retroceder, mas sim de embaraçar e atrasar tal processo.
Quando ele diz aqui que essas revelações são gradativas, a gente remonta à parábola das bodas de festim, porque primeiro, né, Deus mandou Moisés. Moisés trouxe aquela revelação dos 10 mandamentos de Deus para aquela humanidade daquela época. Então, naquela época, eram aquelas revelações que eles estavam aptos a compreender. Depois, o Mestre Jesus veio e teve ainda que falar por parábolas, pois a humanidade que vivia na época de Jesus ainda não estava preparada para toda a verdade que o Mestre trazia. Poucos eram os que já podiam entender. E depois veio o Espiritismo também descerrar o véu. Por quê? Porque Jesus tentou dizer, Jesus veio para nos mostrar, nos ensinar que a vida continua, que nós somos espíritos imortais. Sim, você está então colocando que essas revelações, como disse a Martinha, precisam ser gradativas, atendendo justamente a este maior ou menor grau de preparo da humanidade, não é isso? Exatamente. Mais alguma coisa, Martinha? Sim, meus amigos. Precisamos então identificar, através de muito estudo, quais sejam as leis que nos conduzem e nos conduzirão ao progresso. E uma vez conhecidas, trabalharmos para pô-las em prática e atingir então esse aprendizado e essa evolução. Esse objetivo, né? Isso. Pois aí, continuamos então com o Espírito Miramês fazendo mais um comentário. De certo modo, diz Miramês, podemos dizer que a nossa ascensão depende de nós, de agora em diante. Porque o Senhor já fez sua parte em nosso favor. Como disse a Regina, né? Moisés já trouxe leis. Cristo já trouxe a palavra. Depende de nós agora, né? O Espiritismo reforçou todo o Evangelho do Cristo. Então nós não podemos cruzar os braços, principalmente nós, os espiritualistas, porque já temos conhecimento da luz, do sentido e da presença de Deus em nossos corações. Nós devemos então avançar, nos dedicar ao bem comum, estudar todos os dias os meios mais eficientes de sermos úteis, afinizando-nos com o amor e a caridade, de forma a nos tornarmos também luzes que não escolhem a quem clareiam. E vem lá os nossos comentários ainda sobre essas palavras do Miramês. A cada etapa de provações e expiações, seja encarnado ou na erraticidade, período em que o espírito está desencarnado, as sucessivas experiências e karmas vão trazendo o aprendizado necessário ao nosso desenvolvimento moral e intelectual, ao desenvolvimento dos nossos espíritos, permitindo que os espíritos vão aos poucos fazendo com esforço essa transição de uma classe para outra, depurando-se e religando-se ao Pai cada vez mais com maior intensidade. Pois é, Paulo, à medida em que começa a compreender as verdades da vida, já não age mais como quem disputa com o Pai o comando sobre as coisas, porque reflete e pensa com mais sabedoria, como disse o filósofo Sócrates, a única coisa que sei é que nada sei. E amigos, e assim, procedendo, amplia sua sintonia com a divindade, nós todos, favorecendo aos eflúvios da benevolente orientação dos bons espíritos através dos canais da intuição, aumentando naturalmente a velocidade de nosso aprendizado e de nosso adiantamento na escala espírita. Pois é, recursos não nos faltam, e como nos orientam o Espírito Miramês, abre aspas para o Miramês, avancemos dedicados ao bem comum, porque não basta eu estar bem, é preciso que o outro também esteja. E Miramês continua, despertemos a fé pelas obras que devemos fazer, porque a confiança é o alimento da vida feliz. Nos dias que correm, não devemos mais perder tempo em analisar os defeitos alheios, com a finalidade de criticar os nossos irmãos. Toda observação deve ser feita sobre nós mesmos.
E toda correção benéfica é somente aquela que nos atinge diretamente. Gostaria de trazer o comentário que está no livro Lampadário Espírita de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Temos uma passagem que irá enriquecer ainda mais os comentários do nosso irmão, o espírito Miramês. Abre aspas. Faze exame diário das tuas ações à luz do Evangelho. Ausculta os sentimentos e reflete-os no espelho da consciência. Consulta aspirações e indaga como te encontras, face à provável proximidade da desencarnação. E compreenderás quanto é urgente o curso de iniciação na conduta cristã, oferecendo valores para a contabilidade da vida. Vida que está em tudo e em todo lugar esperando por ti. Fecha aspas. Não temos tempo a perder. A hora é agora. É por isso que o Evangelho do Cristo precisa ser estudado, precisa ser sentido para podermos vivê-lo e transformar então a nossa vida, essa iniciação na conduta cristã. Continuando o comentário do espírito Miramês, ele nos diz que a autoeducação é somente para quem já conhece Jesus e quer ficar bem com a própria consciência. Falar dos outros é semear espinhos no próprio caminho. Se desejamos progredir, procuremos a harmonia dentro do coração. Assim, onde estivermos, estaremos em paz. Os nossos comentários, então, meus amigos, trazendo uma fala do Mestre Jesus, que disse: a minha paz vos dou. Está em João, capítulo 14, versículo 27. O Mestre Jesus, ele nos deu a sua paz e afirmou, na sequência, que essa paz é diferente da paz do mundo. Ela não vem da mesma maneira a que o mundo está acostumado. Não é pela luta, pelo domínio, pelo conflito de forças e poderes que essa paz se fará. Jesus nos deu a sua paz, não como numa transfusão, mas sim como exemplo e nos concita a segui-lo constantemente. Quando conseguirmos, meus amigos, desenvolver a nossa própria paz em nossos corações, não mais a perderemos. E Ele, o Mestre Jesus, querendo nos ensinar como podemos ter a sua paz, aquela paz que não se perde e que ampara e protege o tempo todo, demonstrou-a pela grandeza espiritual da prática do amor, do perdão, da indulgência para com a ignorância da humanidade. Amigos, concluindo então, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, esta frase do Cristo representa um presente dado por Ele para nós, para que também possamos fazer o mesmo e que cada um, a seu tempo, possa aceitá-lo, aprendendo a ser um verdadeiro cristão.